Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. E antes de começar essa aula, eu tossi umas 25 vezes, velho. E pra considerar, já vai deixando o teu like, porque hoje eu vou falar sobre neurofisiologia. Uma aula ideal aí para quem não tá entendendo aí sistema nervoso. Eu garanto para você que depois que você sair dessa minha aula aqui sobre neurônios, você vai entender tudo que tiver de sistema nervoso, beleza? Então, depois da vinheta, vem comigo aí entender o que é o neurônio e como acontece a comunicação entre eles. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Como você pode observar aí, nós temos o órgão padrão do sistema nervoso, que é o cérebro, que faz parte do sistema nervoso central. E quando você quer entender a neurofisiologia e a anatomia do sistema nervoso, você acaba estudando esse órgão de uma forma mais aprofundada. Mas essa aula aqui vai ser justamente para te capacitar a entender o sistema nervoso, uma vez que os neurônios são células que fazem parte desse sistema. Lembrando que não só existem os neurônios, também existem outras células que fazem parte desse sistema. E o sistema nervoso como um todo tem funções belíssimas, como a função adaptativa, funções sensitivas, funções motoras e funções integradoras. Para cada uma dessas funções tem características específicas. Como meu foco aqui, de fato, não é esclarecer essas funções, e sim falar sobre o neurônio. Não, mas mesmo assim eu tenho que dizer para vocês, né? O cara tá aqui, tá na chuva para se molhar, né? Função adaptativa, como o próprio nome diz, são as funções que nos adaptam a viver aqui nesse planeta, né? No caso, temperatura, quando você sente o cheiro de uma comida, o seu corpo já começa a processar tudo de forma orgânica, começa a salivar, a produzir suco gástrico. Isso tudo acontece porque essa função adaptativa faz com que o seu corpo se comunique com o meio ambiente, com o meio aqui fora. Função sensitiva, né? Você sente as coisas quando pega, você observa. Então também isso daí está ligado ao sistema nervoso. Função motora, olha só a mágica. Braço, levante. Braço, desça. Tá ligado? E por aí vai. É isso mesmo, mano. Subiu, desceu, quem comanda é o sistema nervoso. O nosso próprio coração, ele se movimenta através da participação do sistema nervoso, e se de repente acontecer uma coisa com o nosso sistema nervoso, nosso coração para. Mesmo o coração tendo uma atividade elétrica própria, vai chegar um momento que ele vai parar, porque quem comanda todo o funcionamento do meu corpo é o sistema nervoso. Por isso que eu tenho aí a função integradora. São as funções que integram a função de um sistema com outro sistema. Gente, francamente falando para vocês, na minha opinião, os 3 sistemas mais tops do corpo humano: sistema nervoso, sistema endócrino e sistema circulatório. É meu top 10. Se eu for ter 3 filhos, o primeiro vai ser sistema nervoso, o outro vai ser sistema endócrino e o terceiro vai ser sistema circulatório. E a mulher que casar comigo vai ter que aceitar, tá ligado? E esse sistema é formado por várias células, como eu falei, mas a célula que eu vou comentar para você aqui hoje é a célula padrão desse sistema, que são os neurônios. Está aí uma imagem de um neurônio, uma imagem feita de microscopia. Não coloquei aqui a referência porque essa imagem aí é muito meio que antiga, mas tá aí um neurônio diferente daqueles neurônios que você vê em livro, né? Ele é meio estranho, parece um bicho, né? E cara, é uma célula gigantesca, e na condição de célula também tem metabolismo. Para você ter uma ideia, velho, quando a gente está estudando bioquímica, que vai lá estudar consumo de molécula de glicose, mano, o cérebro consome muita glicose, porque aqui tem que produzir muita energia para fazer com que os neurônios funcionem. Então, cara, são células extremamente importantes, consomem muita glicose, precisam estar constantemente fazendo respiração celular, porque afinal é o neurônio que é o responsável, melhor, por elaborar a transmissão dos impulsos. Então, quando toca aqui no meu dedo, eu estou sentindo, é porque a mensagem já foi, já voltou, já processou, eu já sinto a sensação de toque, de dor ou de qualquer outra coisa do tipo. Então, essa célula aí, ela é formidável, e é sobre ela que a gente vai estar dando aqui uma aprofundada bem interessante, beleza? Então tá aqui o neurônio. O neurônio
de uma forma bem didática, ele é bem dividido. É uma célula grande, mas ele é bem dividido. Tem os dendritos, que é essa primeirazinha parte aqui ramificada. Eu vou estar colocando daqui a pouco a função, tá? Vamos, namore com o neurônio. Eu tenho aqui o soma, que eu também chamo de corpo celular. Vai variar muito do livro que tu está estudando. Tem livro que chama soma, tem livro que chama de corpo celular. E eu tenho o axônio, que é essa terminação aqui nervosa gigantesca, essa cauda aqui gigantesca, que também tem uma função específica. Então, o neurônio é formado por 3 partes: dendrito, corpo celular e axônio. Ali tem uma bainha de mielina. Não é todo neurônio que tem essa bainha de mielina, mas essa bainha ela acelera a transmissão de impulsos nervosos, e tem até um filme chamado O Óleo de Lorenzo que trata justamente aí acerca da recuperação dessa bainha de mielina para uma doença que agora eu não lembro o nome. E os neurônios se comunicam entre si para justamente exercer a sua função. A função do neurônio é a função de transmitir os impulsos nervosos. Transmitir no sentido eferente e aferente, levando e trazendo. E gostaria muito que você anotasse, é bom que você note. Patrick, por que você dá aula com slide? Por que você dá aula no quadro? Porque olha essa imagem desse neurônio aí. Cara, se eu fosse desenhar um bicho desse daí, era 1000 anos para poder desenhar. Então eu prefiro dar as aulas com slide porque você vê a imagem, a ilustração, melhor do que um desenho no quadro. Mas as anotações que eu coloco aqui são anotações que não é para apenas eu ler para você. É para você pausar e anotar. Uma videoaula, pessoal, ela pode ser vista de 2 formas. Você pode assistir minha aula ou você pode estudar minha aula. Eu sempre digo isso para meus alunos, eu sei que eu estou fugindo um pouco do protocolo do vídeo, mas é porque talvez você não saiba disso. Muitos estudantes assistem a videoaula. Não, ele tem que estudar a videoaula. Então, tu está aqui agora estudando comigo. Se puder, dá um pause, anota, desenha esse neurônio aí. E olha só, cada informação que eu vou colocar aqui, desculpe, funções de cada uma dessas estruturas. Então, o ideal é que você anote, pausa o vídeo e anote. Então, vamos lá. Dendrito, corpo celular e axônio são as três partes que formam o neurônio. O dendrito é um prolongamento numeroso, são prolongamentos numerosos especializados na função de receber o estímulo. Então, nunca esquece disso. Quem recebe o dendrito, quem transmite o axônio. Pronto. Esse vídeo aqui está sendo gravado quando está acontecendo uma doença, que eu não vou dizer qual é o nome, porque senão o YouTube ele desmonetiza o vídeo, mas eu estou gravando essa videoaula nesse período, então tá todo mundo meio que doente, né, tossindo, então se eu tossir, releva. Então, quem recebe o estímulo nervoso é o dendrito e quem transmite é o axônio, tudo bem? O corpo celular vai ser o lugar onde vão ser encontrado o núcleo da célula, juntamente com as suas organelas no seu citoplasma. Então, também chamado de pericárdio, é o centro trófico, ou seja, o centro das atividades de produção da célula. Também pode receber estímulos. Isso porque vai depender muito do tipo de sinapses que vão estar acontecendo. E eu tenho os axônios, que são prolongamentos únicos especializados na condução de impulsos que a célula pegou. A célula pegou o impulso por meio do seu dendrito, passou pelo corpo celular e o axônio acaba transmitindo isso para outro neurônio. Então, são prolongamentos únicos especializados na condução de impulsos que transmitem informações dos neurônios para as outras células. Ou também, posso colocar que transmite para órgãos efetores, órgãos motores, por exemplo. Então, essas são as 3 partes do neurônio. Dá um pause aí, anota isso daí para você poder não esquecer. E se você é aquele estudante mais total flex, lembre disso. Dendrito recebe, corpo celular produz, axônio transmite. É isso que você tem que lembrar para você poder acabar aí acertando alguma pergunta de prova, seja na universidade ou seja em algum concurso público. Não sei qual é a sua finalidade de estar aqui hoje. E ali embaixo eu tenho uma transmissão de impulso nervoso chamada de sinapses. As sinapses são as conexões que acontecem com os neurônios. Mas calma que tem neurônio de todo jeito. Essa morfologia não é padrão, tá ligado? Existem neurônios de várias formas.
Então eu tenho neurônios unipolar, neurônio bipolar e neurônios multipolares. Vão ter dois, e tem mais. Eu coloquei aí só 3 e aqui no texto eu coloquei 4, mas existem vários outros tipos de neurônios, tudo bem? Então tem os neurônios multipolares, que são a maioria dos neurônios existentes, então o ideal é que você anote isso. Neurônios multipolares, os mais numerosos no corpo humano, apresentando mais de 2 prolongamentos celulares. Esses neurônios são encontrados no sistema nervoso central. Então, neurônios multipolares, neurônios que têm maior quantidade e têm mais de 2 prolongamentos. Olha só aqui, mais de 2 prolongamentos. Calma que você anota já. Neurônios bipolares, né, como o próprio nome diz, vai apresentar 2 axônios. Apresentam somente um dendrito e um axônio. Estão presentes nas estruturas sensoriais, como na mucosa olfatória e na retina. Então, apresentam somente um dendrito e um axônio. Então, está aqui o neurônio bipolar. Neurônios pseudo-unipolares. No caso do corpo celular, parte uma ramificação que posteriormente é dividida em 2. Uma desempenhará o papel de dendrito e a outra de axônio. São encontrados em diversas áreas sensitivas da medula espinhal, tendo a função de transmitir diversos impulsos nervosos, como por exemplo sensações de frio, calor, tato, entre outros. E por fim, os neurônios unipolares apresentam um único axônio. São as células nervosas mais simples e estão presentes nos órgãos dos sentidos. Eu resolvi colocar essa explicação aqui para você em forma de texto também para estimular que você anote isso. Quando você não anota, você não aprende. Aqui é uma aula estudada, então dá o pause para você poder anotar isso bem bonitinho e não esquecer. Tu coloca só o comecinho da frase, se puder também, tu desenha o neurônio. Então, neurônio multipolar, várias ramificações, mais de 2. Neurônios bipolares apresentam somente um dendrito e um axônio, estão presentes nas regiões da mucosa olfatória e na retina. Neurônios pseudo-unipolares, que parecem ser unipolar, mas não são. Do corpo celular parte ramificações, são encontrados em diversas áreas sensitivas e são responsáveis aí por impulsos nervosos que envolvem frio, calor, tato e outras coisas. E o unipolar, como o próprio nome diz, apresenta só um único tipo de um único axônio, são as células nervosas mais simples e estão presentes nos órgãos do sentido. Beleza? Outra coisa interessante, que inclusive isso aqui eu já fiz uma prova sobre isso, é acerca dos tipos de neurônios, que podem ser neurônios sensoriais, de associação e efetores ou motores. Então eu coloquei também essa imagem porque de repente você vai fazer uma prova, onde nessa prova o professor pode te dizer que aconteceu um corte em alguma parte para dizer o que foi que aconteceu. Porque o sensitivo ele leva o impulso nervoso para poder ser processado. O motor ele traz o que foi processado para poder o órgão executar aquela função. Então é interessante você notar que dependendo da lesão que aconteça, pode ocorrer ou a não transmissão por meio do neurônio sensitivo ou a não transmissão por meio do neurônio motor. É isso que é interessante. Então, neurônios sensitivos aferentes levam o estímulo dos receptores do sistema nervoso central. Neurônios motores levam estímulos do sistema nervoso central aos órgãos efetores. Então, um leva para o sistema nervoso central, o outro leva do central para o órgão executor. Então, por exemplo, se aconteceu uma lesão nesses neurônios sensitivos, se aconteceu dependendo, porque vai depender muito da questão, mas se aconteceu uma lesão em um neurônio sensitivo, então logo não vai acontecer o processamento no sistema nervoso central. Então provavelmente você não vai sentir a dor, porque justamente não está havendo uma codificação dessa mensagem aonde o neurônio motor ele vai levar para o órgão efetor. Interessante isso, né? Então, neurônios motores levam o estímulo do sistema nervoso central aos órgãos executores. Então, de repente, uma pessoa quando tem uma lesão nesse tipo de neurônio, ele sente, é processado, só que o órgão acaba não se mexendo. Então, isso acontece também, pode ser que também você encontre isso em provas de vestibular. Não, vestibular não. Provas de ensino superior, o professor pode colocar esse exemplo usando essa mesma imagem aí. Já os neurônios associativos ligam os neurônios motores
aos sensitivos e aparecem no encéfalo ou na medula espinhal. Então, associativo, como o próprio nome diz, liga os dois neurônios. Então, ali, ó, interneurônios. Sensitivo é o que recebe, vai para o sistema nervoso central, é processado e o que leva é o motor. Muito simples e muito fácil, beleza? E olha só aqui agora a imagem show de bola sobre a comunicação que acontece entre os neurônios, que nós chamamos de sinapses. Algumas pessoas chamam de sinapses. Enfim, mas é sinapses. Essas sinapses acontecem de forma muito rápida e ela é bem interessante porque ela é que gera a comunicação entre um neurônio e outro. E é muito provável que você já tenha visto essa imagem aí em algum lugar. Patrick, eu tenho que desenhar essa imagem? Não, não é essa imagem que eu quero que você desenhe, tá bom? Então, olha só, existem vários tipos de sinapses, vários tipos. Tem a sinapse, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Tem a sinapse física e a sinapse química, ou também a sinapse mecânica e a sinapse química. Na sinapse mecânica ou física, como também é chamada, os neurônios eles são conectados entre si, eles são muito próximos, eles se tocam, não existe uma fenda sináptica entre eles. Então, nesse tipo de sinapse, eles estão extremamente unidos, diferente da sinapse química, que vai existir um espaço entre ela. Isso é bem interessante e eu acho, mano, que eu tinha colocado aqui uma foto para vocês sobre isso e essa foto aqui acabou desaparecendo. Eu tinha colocado essa imagem, mas... tá aqui embaixo, desculpe, ó. A sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica, que também é um nome que eu posso dar à sinapse física e mecânica, também posso chamar de elétrica, é uma sinapse a qual o espaço, ele não existe. Na verdade, tem um espaço, só que esse espaço ele é preenchido por canais, que imediatamente já fazem a comunicação entre os neurônios. Então, a sinapse elétrica, a comunicação ela é feita por meio desses canais. Já a sinapse química, ela é feita por meio de neurotransmissores, que levam o impulso nervoso de um neurônio A para um neurônio B. Isso é bem interessante. Então, a sinapse química tem espaço entre os neurônios. A sinapse elétrica, esse espaço ele não vai existir porque ele é preenchido por canais. E esses canais são também especializações de membrana. Ali colocou uma junção comunicante. Essa junção comunicante tem vários tipos. A tipo gap é uma delas, também tem os desmossomos. Então, os neurônios vão estar conectados por meio dessas junções. As sinapses que nós mais comentamos é a sinapse química, que acontece entre dois neurônios e existe um espaço entre eles. Para poder acontecer isso, requer alguns fatores que são bem interessantes e eu gostaria muito que você anotasse. Então, sinapse elétrica, o espaço é preenchido por canais, a sinapse química vai existir uma fenda sináptica e a comunicação ela vai ser por meio de neurotransmissores, que daqui a pouco eu vou estar falando sobre eles. Então, para acontecer uma sinapse química, é necessário que você entenda algumas nomenclaturas que vão ser utilizadas quando eu começar a falar sobre elas. Então, eu tenho o potencial de repouso, que é quando o neurônio basicamente está polarizado. Eu tenho a mudança de potencial, que é quando o neurônio recebe o impulso nervoso. Eu tenho o potencial de ação, que é justamente importante para que aconteça essa mudança de potencial. Eu tenho a transmissão sináptica como um todo. Eu tenho a interação sináptica, que é justamente a relação que acontece entre os neurônios entre si e entre os neurônios com outro órgão efetor. E eu tenho os sinalizadores e receptores. Então, esses nomes aqui são nomes de prova. Se eu fosse você, estudante do ensino superior, colocava pré-requisitos para uma sinapse química e anotaria isso. E você vai ver que daqui a pouco, quando eu for explicar a sinapse, tudo isso aqui vai fazer sentido, tá bom? Então, olha só. É muito simples. O que gera um impulso nervoso o que gera um impulso nervoso elétrico são os íons. Íons, que são elementos químicos com carga elétrica, tem os íons negativos e os íons positivos, os cátions e os ânions.
E alguns íons são fundamentais para que aconteça a transmissão do impulso nervoso. É esse quarteto que é maravilhoso. O sódio, o potássio, o cloro e o cálcio. Esses íons são fundamentais porque, graças ao transporte que acontece na membrana, esse transporte que acontece deles na membrana é que vai estar mudando a concentração interna e externa deles. E com essa mudança de concentração interna e externa, muda a concentração positiva e negativa da membrana, fazendo com que aconteça a transmissão do impulso nervoso. Então, sódio, potássio, cloro e cálcio, eles são fundamentais para que aconteça a transmissão do impulso nervoso. Ou melhor, são eles que promovem a transmissão do impulso nervoso. Desculpe. Então, basicamente, é entrando e saindo esses elementos químicos que faz com que exista uma mudança elétrica na membrana plasmática do neurônio, fazendo com que aconteça a propagação do impulso nervoso. E para que esses neurônios eles entrem e saem da célula, é necessário a existência de alguns canais. Então eu tenho canais de extravasamento, eu tenho canais dependentes de ligantes e tenho os canais dependentes de voltagem. O próximo slide eu vou explicar para vocês como acontece essa sinapse e você vai ver aonde está cada um desses canais para tu poder... Nossa, cara, que bacana! Sódio, potássio, cloro e cálcio são tudo. E eu achava que era só os neurotransmissores que eram importantes. Não. Para poder... O neurotransmissor é o que vai fazer a comunicação entre os neurônios. Mas quem vai mudar a natureza elétrica das partes externas e internas da membrana plasmática são esses elementos químicos, beleza? Então, olha aqui para essa imagem aqui, estou colocando aqui muito simples. Você vai olhar para primeiro, você vai olhar para essa imagem aqui, ó, vou colocar aqui. Primeiro você vai olhar para essa imagem aqui, A. Olha só, em uma situação normal, digamos assim, é quando a concentração positiva está maior do lado externo e menor do lado interno. E a concentração negativa está maior do lado interno e menor do lado externo. Eu quero que você entenda o porquê que fica assim. Então aqui eu tenho a membrana plasmática de um neurônio. E o que é que está acontecendo aqui? Na membrana existem canais de extravasamento. Esses canais estão abertos o tempo todo. Só que são canais específicos apenas para o íon potássio. Então, só o potássio é que pode passar por esses canais de extravasamento, promovendo esse efluxo, ou seja, a saída de potássio de dentro da célula. Só que o potássio, ele acaba atraindo outras moléculas de carga elétrica negativa, como, por exemplo, aminoácidos. Por isso que eu coloquei aí o A e o negativo, para tu poder entender que são aminoácidos. Então, cada vez que o potássio está saindo por canais de extravasamento, a concentração interna na membrana, no lado intracelular, vai ficando negativo. Isso porque o potássio ele acaba atraindo esses aminoácidos com carga elétrica negativa. Patrick, mas por que esses aminoácidos não conseguem sair dentro da célula? Como eu falei, esses canais eles são específicos para potássio. Isso faz com que aqui fora a concentração maior seja positiva e aqui dentro a concentração maior seja negativa. Então eu digo que isso aqui é uma membrana polarizada. Quando acontece a despolarização, é quando a carga externa, a carga elétrica no meio extracelular fica negativa e no meio intracelular fica positiva. Para isso acontecer, é algo interessante que acontece. Na membrana dos neurônios também existem canais dependentes de ligantes. Esses canais dependentes de ligantes, como o próprio nome diz, eles só são ativados quando essas moléculas elas se ligam aos receptores desses canais. Essas moléculas aqui, elas são neurotransmissores. Acetilcolina, GABA,
a noradrenalina, serotonina. Então, esses neurotransmissores, eles se conectam a esses canais dependentes de ligantes e fazem com que tanto o sódio como o potássio, eles passem a entrar para dentro da célula. Ó, tuf, tuf. E a mesma coisa que aconteceu no exemplo A, vai acontecer no exemplo B, só que de forma contrária. O positivo vai estar entrando por meio desses canais dependentes de ligantes. Então, quando eles estão entrando, moléculas externas de aminoácidos ou de outros componentes que têm carga elétrica negativa acabam sendo atraídas, mas não passam por esses canais. Então, aqui fora vai tender a ficar mais negativo e aqui dentro vai ficar mais positivo. Quando isso acontece, eu digo que a membrana foi despolarizada. Isso acontece, pessoal, constantemente. Polarizada, despolarizada. Quando é que vai acontecer novamente uma polarização, que é o que eu chamo de repolarização? Quando é que vai acontecer essa repolarização? Quando os íons de sódio e potássio começam também a sair para fora da célula. O sódio começa a ser mandado para fora da célula. E qual vai ser o transporte para isso? A bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio ela vai contribuir para manter a repolarização da membrana plasmática. Então, como é que acontece a transmissão do impulso nervoso? Polarização, despolarização, repolarização. Esses nomes são complicados para mim dizer, mas eu vou repetir. Polarização, despolarização, repolarização. Quando você é gago, você não consegue falar esses nomes, mas eu creio que você entendeu. Então fica nessa, entrando e saindo, e o impulso nervoso sendo levado. Ó, ó esse somzinho, viu? E vai sendo levado por meio da membrana plasmática. Que negócio maravilhoso, tu é doido, homem. Então eu tenho canais de extravasamento, tenho canais dependentes de ligantes e tenho a bomba de sódio e potássio aí contribuindo pra caramba para a repolarização. E aqui, como um neurônio como um todo, né, que isso aqui que eu expliquei agora está acontecendo aqui no neurônio, então aqui eu tenho uma região nas pontinhas dos dendritos, ou também poderia ser aqui no corpo celular, chamado de liminar de disparo. Esse liminar de disparo é onde vai iniciar o potencial de ação. Todos esses liminares de disparo vão gerando, pá, e batendo aqui no início dos axônios, que eu chamo de zona de gatilho. Porque o que é que vai desencadear aqui? Imediatamente, quando o impulso nervoso chega aqui, canais são ativados para que permitam também a entrada e a saída de íons. Esse canal, chamado também de canais dependentes de voltagem, como o próprio nome diz, ele vai depender dessa zona de gatilho, que vai dar o aval para que os canais dependentes de voltagem se abram e comecem a acontecer aí a entrada e a saída de elementos de íons, como o sódio e o potássio. Beleza? Fazendo com que a transmissão aconteça. Então, liminar de disparo, zona de gatilho e canais dependentes de voltagem. Beleza? E por fim, aqui eu tenho um neurônio e é onde é que os neurotransmissores se encontram. O impulso nervoso, quando vem aqui, polarização, despolarização, quando chega aqui, essa parte aqui, ela também é muito importante. Essa fenda aqui, essa terminação aqui, ela é muito importante. Porque aqui tem canais que, como eu falei agora há pouco, tem canais dependentes de voltagem. Esses canais, quando ativados, fazem que alguns elementos químicos, alguns íons específicos acabem entrando. No caso aqui, acontece uma troca. O cálcio que está aqui no meio extracelular, ele acaba entrando dentro da membrana da célula, passando para a parte interna da célula, para o citoplasma, e os neurotransmissores saem para fora. Não existe sair para dentro, né? Mas eles conseguem sair da célula, indo se comunicar aos receptores da membrana do neurônio pós-sináptico. Então aqui eu tenho um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, ou seja, o impulso nervoso saiu desse neurônio e foi para esse. E graças a essa mudança elétrica que aconteceu na membrana,
fez com que o impulso nervoso acontecesse, é claro, e esses neurotransmissores também fossem liberados da célula. E o cálcio acabava entrando. Outra coisa interessante é que nem todos os neurotransmissores eles acabam ficando nos seus receptores. Muitos acabam aí morrendo, digamos assim, mas outros acabam voltando. E quando voltam, o cálcio também pode sair, acontecendo aí o que eu chamo de diferença de concentração. O cálcio acaba saindo dentro do neurônio e o neurotransmissor acaba entrando novamente dentro do neurônio. Então, pessoal, essa é a sinapse química. E basicamente essa aula era o que eu queria explicar para vocês, preparar vocês agora para assistir uma aula sobre o sistema nervoso, vocês sabendo já como acontece a transmissão do impulso nervoso. Agora, eu vou quebrar aqui o protocolo e eu não falei os tipos de sinapses. Vou colocar aqui numa imagem para ver, só para a gente poder não terminar essa aula sem fazer esse comentário. Tipos de sinapses. Bom, vão ter vários tipos, né? Deixa eu ver aqui. Patrick, que aula massa. Tu quebra realmente o protocolo. Quebra porque às vezes a gente esquece de dizer algumas informações que são bem relevantes. Sinapses neuroneural, que acontece entre neurônios. Sinapses neuromuscular, que acontece entre neurônio e músculo. Sinapse neuroglandular. Só que tem outras sinapses. Tem as sinapses... Tem outras sinapses, mano. Vá do céu, cadê essas sinapses? Tem, que acontece porque as sinapses acontecem geralmente entre o dendrito e o axônio. Só que pode acontecer entre dendrito e corpo celular, pode acontecer de diversas formas. E não está mostrando aqui tipos de sinapses. Deixa eu colocar aqui outro OK para ver o que é que aparece. Tipos de sinapses. Axodêntrica, axoaxônica e axodêntrica entre axônio e dendrito, axossomática entre axônio e corpo celular e axoxônica entre dois axônios. É isso mesmo, basicamente é isso mesmo. Aqui também tem, dizendo, ó, axodêntrica, axossomática, axossônica e dendodêndrica, quando acontece entre dendritros. Então, gente... Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desta aula. Espero muito mesmo, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, foi boa!